Vergonha em Olinda. Vereadores dormem e a prefeita ri da cara do povo. Meus amigos e minhas amigas do Pernambucando por aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês resolveram dar play nessa prosa. Hoje eu trago uma história daquelas que mistura tragédia e comédia, um cordel urbano da política, uma novela real passada não na ficção da Globo, mas na Câmara de Vereadores de Olinda. E se você pensa que é exagero, lhe digo logo. A realidade da política brasileira já superou faz tempo as peças de teatro de Nelson Rodrigues, que sempre dizia que toda unanimidade é burra. Pois bem, aqui em Olinda, a burrice parece ser quase unânime, mas sempre com meia dúzia de espertos dando risada por trás. Imagine a cena: uma cidade histórica, patrimônio da humanidade, cheia de ladeiras, igrejas barrocas, frevo e maracatu ecoando pelo vento, o povo suando no sol quente, batalhando para pagar as contas, pegar ônibus lotado, segurar a violência que cresce como mato em terreno abandonado. No meio disso, os vereadores de Olinda, pagos com o suor do povo, aparecem como os guardiões da cidade, pelo menos no papel. Porque na vida real, meu amigo, esses guardiões mais parecem vigias dorminhocos, daqueles que deixam a porta aberta para o ladrão passar, tomar café e sair assobiando. Dias atrás, um fato fez o povo coçar a cabeça. O pedido de impeachment da prefeita Mirella Almeida, investigada por supostas irregularidades, foi simplesmente engavetado pela Câmara. Os jornais noticiaram: Câmara de Olinda arquiva pedido de impeachment contra a prefeita Mirella Almeida. JC, 26 de junho de 2025. E a justificativa? Sempre tem uma. Ou melhor, várias. Faltou documento aqui, sobrou amizade acolá, teve ausência justificada, teve voto ajeitado. O fato é que, como sempre, a montanha pariu um rato. Ou, como diria o povo de feira, foi fogo de palha, meu filho, queimou bonito, mas logo se apagou. Eis a pergunta que fica: para que serve um vereador? Em tese, segundo a Lei Orgânica de Olinda e o regimento interno, eles são os fiscais do povo, os que deveriam vigiar o executivo como cão de guarda. Mas na prática, o que se vê é mais para cão de madame, abanando o rabo quando o dono chega e latindo só quando convém. O filósofo Edmund Burke dizia que para o mal triunfar, basta que os homens de bem nada façam. Pois em Olinda, meus amigos, basta que os vereadores se omitam, e o resultado é o mesmo: a farra continua. Olavo de Carvalho, no seu jeito de dizer cru, lembrava sempre que a degradação moral começa quando os homens perdem a capacidade de se indignar. E a Câmara de Olinda parece ser o retrato dessa perda. Ali, onde deveria haver voz firme contra desmandos, se ouve apenas o ronco suave da indiferença. E se o povo nordestino é famoso por sua valentia, por não engolir desaforo, como explicar que seus representantes vivam de boca fechada, como quem chupou manga verde e ficou com a língua amarrada? Aqui entra o primeiro causo da noite. Lembro-me de um cabra chamado Seu João, lá do Alto da Sé. Homem simples, mas sabedor das coisas. Ele dizia: político que não fala pelo povo é como sanfoneiro sem fole. Até pode se vestir bonito, mas não toca nada. Pois é, meus amigos, a Câmara de Olinda está parecendo um forró sem sanfona, uma festa sem zabumba. O povo sofre, e eles batem palma no compasso errado. Mas não pensem que essa história é só de Olinda, não. É Brasil de ponta a ponta, porque em cada Câmara Municipal de norte a sul, o que mais se vê são vereadores mais preocupados com a própria cadeira do que com a cadeira quebrada da escola pública, mais preocupados com o ar-condicionado da sala do plenário do que com o ventilador quebrado do posto de saúde. Como bem dizia Chesterton, o verdadeiro soldado luta não porque odeia o que está diante dele, mas porque ama o que está atrás dele. E o vereador, se fosse soldado de verdade, deveria lutar por amor à cidade que o colocou lá. Mas muitos deles parecem amar apenas o contra-cheque, e vejam só a ironia.
Enquanto os vereadores engavetam denúncias, o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a omissão da Prefeitura no Carnaval sobre a construção de camarotes no sítio histórico. Foi notícia no blog de Jamildo, do N10, em 25 de março de 2025. Quer dizer, o MPF faz o papel que deveria ser, antes de tudo, da Câmara. A Bíblia, no livro de Ezequiel, fala do sentinela colocado pelo Senhor para vigiar o povo e adverti-lo do mal. Pois em Olinda os sentinelas parecem estar de férias e quem assume a guarda é o Ministério Público. Uma inversão de papéis que mostra o quanto nossa política está virada do avesso. O que acontece em Olinda é quase uma peça de teatro de Ariano Suassuna, onde o trágico e o cômico se misturam. Lembro de uma fala de O Alto da Compadecida. O diabo não é mau porque é diabo, é mau porque é velho. Pois a política olindense parece velha nesse sentido. Um mal repetido, um roteiro manjado, mas que ainda engana parte do povo. Nelson Rodrigues chamaria isso de óbvio ululante. Todo mundo sabe da omissão, mas finge surpresa quando ela acontece. E como em toda boa história, precisamos de metáforas. A omissão dos vereadores é como a rede do pescador furada. O peixe passa, a fome fica e o pescador ainda sorri como se tivesse feito boa pescaria. É como a casa com goteira no inverno. Todo mundo sabe que precisa consertar, mas o dono prefere botar balde e fingir que está tudo sob controle. E o povo, coitado, segue se molhando na enxurrada. Roger Scruton, pensador inglês, dizia que a cultura é a memória viva de um povo, o que nos mantém ligados ao passado para que possamos construir o futuro. Pois Olinda, com toda a sua riqueza cultural, está sendo traída por políticos que não têm memória nem compromisso. Eles esquecem que as pedras das ladeiras, os azulejos das igrejas, o som do frevo, tudo isso pede respeito. Mas quem não respeita a própria cadeira, dificilmente respeitará a cidade onde ela está colocada. Agora vejam que curioso. Quando o assunto é aumento de salário, construção de prédio novo, compra de carro oficial, aí sim, a Câmara se move como quem corre atrás de trio elétrico no carnaval. O problema é quando a pauta envolve fiscalizar o executivo, bater de frente com aliados, perder favor político. Aí, meus amigos, a coragem some mais rápido que cerveja gelada em domingo de calor. É nesse ponto que a Bíblia volta a nos ensinar. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Porque confiar apenas em representantes que se calam é pedir para ser traído. O povo precisa vigiar, cobrar, denunciar. Caso contrário, a omissão continuará sendo regra e não exceção. E digo mais, essa omissão tem consequências que ultrapassam a política. Ela corrói a moral do povo. Quando o cidadão comum vê que os vereadores não fazem nada, ele pensa: se eles não ligam, por que eu vou ligar? E assim nasce a descrença, o cinismo, a sensação de que nada vale a pena. É a vitória da desesperança. E aqui lembro de Olavo de Carvalho novamente quando dizia que a maior arma da revolução cultural não é a violência, mas o desânimo das pessoas de bem. Quando o bem se cansa, o mal faz festa. Chegamos ao clímax dessa nossa crônica. Imaginem o palco. Vereadores de terno engomado, discursos vazios, votos combinados. De um lado, o povo esperando justiça. Do outro, a política servindo de espetáculo grotesco. É como um circo mambembe, com palhaços sem graça, trapezistas sem rede e um público cansado de pagar ingresso para ver a mesma peça ruim. A moral que fica é dura, mas necessária. Enquanto o povo não se levantar como protagonista, seguirá sendo plateia de um espetáculo indigno. E agora, a lição que essa história nos deixa: não podemos normalizar a omissão. Se a Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, não podemos aceitar políticos que são insossos como sopa sem tempero e escuros como noite sem lua. Precisamos de representantes que tenham coragem de perder privilégios para defender princípios, que entendam, como Chesterton dizia, que não é a democracia que salva a civilização, é a civilização que salva a democracia. Meus amigos,
Termino essa prosa com o coração apertado, mas também com a esperança de que esse debate desperte mais gente. Olinda merece vereadores de fibra, não de papelão. O Brasil merece políticos que temam a Deus e respeitem o povo. Porque no fim das contas, como diria Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E você que me ouviu até aqui, eu lhe pergunto: acredita que ainda é possível recuperar a dignidade da política municipal ou já perdeu a esperança? Me diga nos comentários, porque sua opinião é a faísca que mantém essa discussão viva. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E como sempre, me despeço com nosso grito de resistência e amor à terra. Até o próximo vídeo, Pernambucando por aí.